Bom dia, queridos companheiros. É uma alegria estar aqui de volta com vocês. Uma coisa que eu gosto muito é essa ligação entre as nossas casas, porque essa é a mensagem de Jesus, que a gente possa incluir cada vez mais pessoas na nossa família espiritual. Então eu me sinto realmente em casa aqui com vocês. Hoje vai ser um tema muito especial, que é honrar o pai e mãe, que com certeza vai tocar o coração de todos nós. Porque muitos aqui não são pai e mães, mas todos nós somos aqui filhos. Não é mesmo? Então esse é o nosso trabalho. Da importância que é a família, da importância do entendimento da lei. Honrar pai e mãe. Porque muitas vezes a gente não entende a lei. E às vezes por não entender a lei, é porque a gente fica com dificuldades. O importante desse nosso estudo, que é do capítulo do Evangelho, honrar pai e mãe, fazer um convite para a gente retomar as nossas raízes da família. Porque às vezes no dia a dia, na correria, tem alguns pontos que a gente esquece. Então o nosso objetivo é nos relembrar de retomar essas raízes, a importância da nossa família. E a gente tem um entendimento com a nossa doutrina que o objetivo maior da nossa encarnação é a nossa evolução. Todo mundo tem esse entendimento, né? A gente está aqui para evoluir. E nesse estudo, a gente entende que o pai e a mãe que nós recebemos são exatamente as pessoas que vieram para nos ajudar a aprender essas lições. Quando a gente tem um entendimento que todo o planejamento foi um planejamento imenso para juntar o espírito da nossa mãe, do nosso pai, para nós termos a oportunidade de reencarnar. Quando a gente começa a estudar e tem o entendimento da grandiosidade dessa oportunidade, já começa no nosso coração reverenciar o pai e a mãe que a gente recebeu, porque eles juntos trouxeram as lições que nós precisamos, os arquétipos que nós precisamos ter para dar um impulso na nossa evolução. Então, num primeiro olhar, honrar pai e mãe é agradecer essa oportunidade de crescimento. Esses foram os livros de nossos estudos que nos ajudaram a ter os pontos de vista. Então, vamos lá. Honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honrar implica um dever a mais para com eles, da piedade filial. Então, a gente tem um entendimento que quando a gente busca aplicar as leis de Jesus, que é da caridade e o amor ao próximo, esse aprendizado se estende principalmente para a nossa casa, que é o próximo mais próximo dos nossos pais, certo? E quando a gente tem o entendimento que as experiências e as lições que a gente tem com nossos pais, muitas vezes traz muito aconchego no nosso coração. A gente tem pais que nos acolhem, que nos inspiram, que nos impulsionam na vida, certo? Então a gente celebra esse aprendizado. Agora, muitas vezes, nem sempre nós temos pais que dão esse impulso, que dão esse apoio. Às vezes nós temos pais com dificuldades, certo? Às vezes nós temos pais que nos trazem lições verdadeiramente traumáticas. Ainda assim, nós temos que agradecer a lição. Porque seja qual for a lição que está na nossa frente, é o remédio para a nossa alma. Por isso que é uma consequência da lei, da caridade e do amor ao próximo. Ainda com os pais, é uma responsabilidade ainda maior. E a gente vai falar sobre a caridade. E como é o aprendizado, não tem como a gente aprender a amar o próximo se a gente não está amando e honrando os nossos pais. No livro de Jesus Nosso Lar, Jesus fala que o berço doméstico, onde a gente nasceu, é a nossa primeira escola. E se a gente não consegue criar a paz dentro das telhas que nos acolhe, fica muito difícil criar paz fora da nossa casa. Se a gente não consegue ter o respeito e a honra com os nossos pais, fica muito difícil
amar o nosso próximo. Então, é todo esse aprendizado de honrar e amar o nosso próximo imbuído na responsabilidade da gente ter o entendimento da lei, honrar pai e mãe. E o entendimento também que os pais são a representação de Deus na nossa vida. Então, não tem como a gente acalentar e louvar ao nosso pai quando a gente ainda traz no coração a falta do aprendizado de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E a gente vai vendo isso. Então, implica também o dever da piedade filial. Ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-lo nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados como eles fizeram com a gente. É tudo aquele olhar que cuida, que pode antecipar qual é a necessidade do nosso pai e da mãe, principalmente quando eles chegam na idade mais avançada, que requer um carinho dobrado. Quanto que eles já fizeram por nós quando nós éramos criancinhas? Agora, para eles, requer ainda uma responsabilidade maior. E isto é um aprendizado muito importante que muitos de nós traz muita confusão nessa área. Muitos de nós têm os pais em casa, às vezes, mas como babysitter, como motorista das crianças, aquele que cozinha às vezes, aquele que cuida do laundry. Muitos de nós ainda precisa dos pais nessa categoria. Então, é um olhar muito importante da nossa responsabilidade de aprender a prover os pais mais idosos o descanso merecido, a honra merecida. Quando a gente tem um entendimento que não importa o quanto a gente faça para os nossos pais, nós estamos apenas pagando os nossos juros de uma dívida que é impagável. É uma dívida impagável pela oportunidade que nós temos de estar aqui na nossa encarnação. E essa dívida somente é paga com muito amor. Então, por mais que a gente faça, ainda não é suficiente por tudo, pela oportunidade que eles nos trouxeram. E muitas vezes a gente sobrecarrega os pais. Tanto que no livro Nosso Lar, a reverenda fala, no conceito de muitos filhos, as mães na terra ainda passam como escravas dos filhos, que tudo pedem e tudo estão no ponto de vista que tem o direito de receber tudo que pede para a mãe. Nossa, quando eu li isso, teve um impacto na minha vida. E quantos de nós só dá valor realmente a tudo que os pais fizeram para a gente quando a gente perde os pais? Ou então, quando a gente se torna pais e começa a ter as nossas dosagens de dificuldade. Aí vai olhar para trás e vai reconhecer e honrar tudo que os pais fizeram para a gente. E é verdade que certos pais não tiveram com seus filhos os cuidados merecidos, certo? Mas em tempo algum pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recurso suficiente para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação de nossos destinos. Ainda que os pais não tenham feito o que no nosso entendimento deveria ter sido feito, não cabe a nós, filhos, censurá-los. Cabe sim a ter o entendimento que é um débito que a gente não consegue pagar. Por mais amor, muito amor que a gente coloque, porque é uma oportunidade sagrada. Quando a gente tem o entendimento da doutrina, o quanto é difícil reencarnar, a gente se reverencia aos pais pela oportunidade única para a nossa evolução. E no princípio da caridade, não cabe aos filhos censurá-los. Os filhos devem tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. Sermos caridosos com o nosso pai. Então, Jesus nos ensina o quê? O que é a caridade? É a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições
e o perdão das ofensas. Para os pais, a gente tem a responsabilidade ainda maior de estender essa caridade, para que a gente não caia no erro de estar criticando os nossos pais pelas condutas ou, de certa forma, culpando-os por algumas dificuldades que a gente possa estar encontrando na vida. Tem uma passagem muito linda no livro Entre o Céu e a Terra, pelo Espírito André Luiz. É tão bonito que eu vou pedir licença para ler para vocês. A mãe está fazendo o evangelho no lar com o filho. O pai abandonou. E eles tiveram muitas dificuldades na vida, porque a mãe sozinha cuidando dos filhos. E no evangelho do lar, o menino começa a reclamar do pai, a criticá-lo por tê-los abandonado. A mãe fala o seguinte: somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Se vocês desmobilizaram o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramaram de si mesmo o vinagre da queixa ou da censura. Ó meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema, porque alimentar rancor contra o homem que te deu a vida. Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem se ele estivesse conosco, mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Um dia, Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas no céu, e foi aquela eterna bondade que Deus recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devemos analisar a espécie de pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amor e respeito e ter por eles como for. Então, honrar o pai e mãe é uma lei que vem desde a época de Moisés. E Jesus veio para reforçar a lei. E é tão impressionante que como devia ser um princípio no nosso coração de honrar o pai e a mãe, mas a gente ainda não faz isso. De um tanto que as estatísticas demonstram o quanto ainda nós precisamos de uma lei humana para proteger o idoso, que muitas vezes é abusado e não é protegido. Vocês sabiam que tem uma lei que protege os idosos? Que muitos idosos ainda estão abandonados em negligência. Então, requer que a gente faça realmente esse entendimento da importância de nós demonstrarmos a gratidão para os nossos pais. Então, fica aqui com vocês um convite à reflexão. Como que eu tenho demonstrado a minha gratidão aos meus pais? Como que eu tenho, de fato, honrado meu pai? Convido a gente a dar uma revisitada nas nossas ações, na nossa, como a gente tem agido para que a gente não desperdice a oportunidade de honrá-los, de demonstrar nossa gratidão enquanto eles estão aqui com a gente. Para muitos, eles já se foram. Mas ainda assim a gente sabe mandar um telegramazinho, né? Todo mundo aqui já aprendeu como é que manda um telegrama para aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Numa prece fervorosa, a gente pode conectar e continuar honrando-os para sempre, honrando através das lições que eles nos ensinaram, na nossa conduta reta, na nossa conduta que dignifica os pais e as mães. E fazer de tudo para diminuir qualquer diferença que possa existir entre nós e eles. A importância da gente fazer este caminhar. Porque, na realidade, honrar pai e mãe é ter em altíssima estima. Altíssima estima. Então, muitas vezes, os filhos não fazem trabalho.
E a gente se esquece que muitas vezes os nossos filhos estão assistindo os nossos exemplos. Que uma coisa é falar, mas é uma coisa nas nossas ações, os nossos filhos estão assistindo. Então, quanto mais a gente faz esse trabalho de honrar o pai e a mãe, nós estamos dignificando os nossos filhos, para que eles um dia venham a ter a mesma honra e ter-nos em autoestima da mesma forma. Porque é o melhor exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos. É o nosso caminho reto, é o nosso exemplo de retidão. Sabe? E muitas vezes, muitos pais, não tendo entendimento da lei, não se dão conta do exemplo funesto que está passando para os próprios filhos. E amar e honrar o pai nunca é tão importante nos dias de hoje. Muitas vezes a gente passa naquele momento de dificuldade, para quem tem algumas vezes dificuldade com os pais, olha o pai do amigo, olha a mãe do amigo, fica no desejo, se eu tivesse um pai como esse, se eu tivesse uma mãe assim, se eu tivesse um pai assado, eu teria mais chances na vida. E adivinha o que, gente? Se a gente não teve esse pai que a gente tanto deseja, é porque a gente não teve merecimento. É um fato, é o nosso aprendizado. Então, a importância da gente aprender a lei para honrar a lei, praticar a lei, para que a partir de agora a gente comece a criar méritos para nós sermos tratados com essa honradez e para que a gente possa, daqui para frente, ter uma nova história. E muitas vezes a gente passa na mão ao contrário dessa lei. Passa a vida reclamando, às vezes sofrendo, porque ainda deseja que o pai e a mãe fosse diferente. Ainda tem dores, cicatrizes no coração que a gente ainda não sabe curar e ainda joga a responsabilidade nos pais. Muitos de nós passamos experiências traumáticas, ou nem precisa nem ser traumática em grandes acontecimentos, mas às vezes um pai ausente, uma mãe ausente. Porque necessariamente ter a mãe perto significa uma mãe presente. A mesma coisa o pai, a qualidade da interação, a qualidade do relacionamento. E quando a gente fica na posição de crítica dos pais, na realidade o que isso significa? Que a gente ainda quer o colo do pai e da mãe. Quando na realidade é nossa responsabilidade acalentar aquilo que nos faz falta. Não é mesmo? Esse é o aprendizado da nossa reforma íntima, do autoconhecimento. Então, é chegado o momento da gente entender a lei e reconhecer que está na hora do amadurecimento espiritual, reverenciar os nossos pais e cuidar das dores pequenininhas que tem no nosso coração, ajudar a gente a integrar essas dores para que a gente possa se libertar. Porque não tem como a gente louvar ao pai se a gente não souber honrar a mãe. Porque é uma referência na lei da abundância do nosso pai. Porque é o ciclo, são os nossos avós, os nossos pais e nós. Essa reverência, essa que está no fluxo da abundância divina. Quando a gente está na crítica, a gente está ao contrário. A gente não está fazendo essa reverência. Então, para nós entrarmos nessa conexão com o Pai, na reverência com o Pai, o louvor ao nosso Pai, a importância da gente se diminuir e respeitar o fluxo da nossa família espiritual, dessa família que nós passamos. Tem uma historinha de um homem que falava muito da mãe, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Ele tinha 80 anos. E a pessoa que estava com ele ficou encantado. Falou, nossa, como você fala da sua mãe? Ela ainda está viva? Ela falou, não. Ela já morreu? Já. Quanto tempo? 40 anos. Ele falou, nossa, mas você fala como se ela estivesse aqui. Ela falou, porque eu honro demais a minha mãe. Eu aprendi muito com ela. E para mim, todas as lições, todo o amor está presente no meu coração. Então, é uma maneira muito bonita de honrar o pai e mãe. E nós acabamos de celebrar o Dia das Mães, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem aqui falou sobre gratidão aos pais, à mãe, no Dia das Mães? Quem aqui agradeceu à mãe pela oportunidade de estar nessa encarnação? Você ganha o prêmio número 1 hoje. A+ da lição
honrar pai e mãe. Você vê a importância, acabamos de ter o Dia das Mães, ainda nós estamos no meio de maio. Então eu convido a todos irem para casa meditando, liguem para os suas mães, para os seus pais, agradeçam a oportunidade dessa encarnação, porque aqui nesse momento nós estamos, você vê, está um domingo lindo lá fora. Eu adoro sempre falar isso nas nossas palestras, para nos relembrar. Está um domingo lindo, mas nós escolhemos estar aqui, aprendendo as lições de Jesus. Então isso significa que nós estamos no nosso melhor momento. Então agradecer os pais que nos trouxeram aqui para essa encarnação, para nós aprendermos as lições de Jesus, para nós servirmos Jesus, para nós servirmos o nosso Pai, para nos edificarmos, para dar o nosso passo na evolução. Isso não seria possível se eles não tivessem concordado de nos trazer. Então fica aqui o homework, chegando em casa, se sentir no seu coração, fale de gratidão para os seus pais, para a sua mãe, principalmente para a mãe, que nós estamos celebrando no mês de maio. Deixa claro o quanto foi importante ela ter aceito trazer vocês, como que vocês estão aprendendo sobre Jesus. A minha mãezinha está fazendo 90 anos, eu estou indo para o Brasil agora, que é o aniversário dela semana que vem. E ela já não se lembra muito das coisas. Então, toda vez que eu falo com ela no telefone, eu falo a mesma coisa. Ela, nossa, minha filha, que lindo! Na outra vez eu falo, ela esqueceu. Eu falei, mamãe, eu queria te agradecer. Nunca te agradeci, muito obrigada. Oh, minha filha, cada telefonema é uma gotinhas de amor que eu derrumo em cima dela. Quantas vezes for necessário, porque é uma dívida impagável com amor. Essa é a importância do aprendizado. Com dívida, quando você fala dívida, é seu pai e aqui está minha mãe. Eu não acho que é dívida. Exato. Não concordo. Oh, eu respeito isso. É no olhar que é o agradecimento. É como se fosse a dívida no sentido, é quanto mais a gente faz, nossa, não tem como agradecer de tão grande que é a bênção. A gente não pensa em alguma coisa de volta. Quando você é pai, você faz aquilo com amor. Claro. O filho não vai pagar. Uhum. Não tem como. Exato. É amor, é sincero. Exato. Então, no coração de cada um, a gente tem a oportunidade de agradecer aos pais. Porque quando a gente tem o movimento da crítica, ou da censura de algo que a gente não teve, é como se a gente tivesse recebido um prêmio de $1 milhão e está reclamando porque está $20 short. Está com menos de $20. Então, é o olhar, a grande bênção que tem para nós essa encarnação. E aí Jesus estava sentado com os apóstolos e chegou até ele a informação que os irmãos dele e a mãe estavam querendo falar com ele. E Jesus sabia da animosidade que existia dos irmãos para com ele. E ele vira para os apóstolos e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus aproveitava todas as oportunidades para mostrar o ensinamento. E ele quis, nesse momento, mostrar que existem dois tipos de parentesco, o parentesco corporal e espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele estava querendo estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Parentes próximos, estranhos, espíritos simpáticos, amizades. Então, aqui o entendimento de Jesus, ele quis mostrar. Ele estava com a família espiritual dele. Por quê? Pela sintonia das ideias que ele tinha com os apóstolos. Então, ele queria mostrar para nós que nem todo parentesco é a família espiritual, que tem o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, as famílias por laços espirituais, elas se perpetuam no mundo dos espíritos. É uma ligação duradoura, fortificam-se pelas purificações, através das diversas migrações da alma. Então, são aqueles espíritos que já estiveram antes desta encarnação com a gente, estão nessa encarnação com a gente e vão continuar na próxima. São espíritos que nós já conquistamos pela nossa afinidade, pelos nossos interesses, já foram amigos conquistados. Muitas vezes a gente tem a ideia
que a família é só aquela de sangue, né? Mas, por exemplo, quem não tem um irmão, é mais irmão que o próprio família. Aquele que você pode contar, não aconteça o que quiser, está ali dando apoio. Que às vezes a gente não tem na própria família. Todo mundo tem, né? Você vê a misericórdia do Pai que sempre nos ajuda a reencarnar próximos da nossa família espiritual. Ainda que se não nasceu na família corpórea, sanguínea, eles estão próximos nos ajudando. Essa é a grande bênção. E é uma delícia, né? Aquele que tem o privilégio de nascer numa família espiritual, onde a coisa funciona, é aquela coisa gostosa, é uma bênção. Os espíritos cujas similitudes de gostos, identidades de progresso moral e de afeição levam a reunir-se e formam as famílias. Então, essas são as famílias espirituais. Mas Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próximo progresso. Então, sempre na família espiritual, vai ter uma pessoa que não é da família espiritual junto. Às vezes é aquela pessoa que a gente tem uma certa dificuldade. Às vezes somos nós que caímos, que não somos dessa família espiritual. Não é mesmo? A gente tem aquela ideia, aquela que não tem tanta afinidade. Mas é uma pessoa que Deus colocou ali para a gente dar bons exemplos, bons conselhos, e tem uma certa responsabilidade da pessoa estar ali, não é mesmo? Sempre que acontece isso, é uma oportunidade de renovação. Nós estamos sempre no caminho buscando na inclusão na família espiritual. Porque na lei de Jesus, na lei do nosso Pai, o que é? Nós todos, eventualmente, seremos uma grande família. Então, o objetivo é a gente sair dessa encarnação com a maior quantidade de amigos espirituais possíveis, não é mesmo? E as famílias corporais, elas são frágeis como a própria matéria e quase sempre se dissolvem moralmente desde a sua vida atual. Os laços extinguem-se com o tempo. Então, às vezes, são as famílias que a gente vê que não tem muita afinidade. Então, é o primeiro passo no aprendizado da fraternidade. A gente está lá para aprender a ficar ok junto. São pessoas que têm inimizades que a gente tem que aprender a conquistar. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Muitas vezes, nas dificuldades que a gente tem com os nossos familiares, a gente desperdiça muitas horas. Tesouro dessa oportunidade de aprendizado na reclamação, no lero, nas dificuldades. Quando o nosso objetivo é usar a nossa hora, o nosso entendimento para poder fazer esse trabalho de construção das amizades. Então, quando a gente tem uma pessoa difícil na nossa família, é muito importante a gente se perguntar: o que será que nós fizemos um para o outro que tem tanta animosidade aqui? Como eu posso assumir a responsabilidade da minha parte para dissolver esse nó? Porque o endereço é exatamente perfeito para todos nós. Ninguém cai na nossa vida de alegre. É muito planejado, é a oportunidade divina para a cura desse relacionamento. Por isso que Jesus fala: reconcilia-se enquanto está no caminho. Porque às vezes a gente negligencia de reconciliar, aí vem na família corpórea, às vezes numa situação mais difícil ainda. Então, por mais apertado que seja o laço, maior é a nossa responsabilidade. Então, o convite da lei é a gente estudar. O que será que nós fizemos aqui? Como eu posso dissolver isso? Como eu posso apaziguar o meu coração? Porque a gente sabe, tem um entendimento que não existe vítima. Se tem algum desconforto, é nossa responsabilidade dissolver. Se alguém de alguma forma me perturba, o tesouro da hora é perguntar: o que tem nessa pessoa que está me perturbando? Porque nós sabemos que o mundo é o nosso espelho. Então, às vezes, as pessoas mais difíceis da nossa vida são verdadeiras
informações preciosas. Se a gente souber usar o tesouro das horas para transformar e dissolver a animosidade, é mais uma pessoa que a gente vai conquistar. Pelo menos de ser neutra, de não ficar com animosidade. Talvez na próxima encarnação já vai ser uma relação mais fácil. Então fica uma importante mensagem aqui. Encontrará nele o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim que aprendas as ciências da alma no intervalo doméstico. Honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura, e daí se subentende que precisamos também dignificar os nossos filhos. Observa a fortenra que desabrocha no jardim de teu lar, espírito extasiado, exclamas ante o hóspede frágil que te pede refúgio no coração. Então, da mesma forma que nos vem o entendimento de honrar o pai e mãe, nos vem a importância de dignificarmos esse espírito que o pai momentaneamente está colocando em nossas mãos. A responsabilidade de saber que é um espírito que está tendo a oportunidade de, por alguns anos, na primeira infância, de ter o esquecimento para refrescar refresh data para aquele espírito, para que desde pequenininho ele possa ser guiado com honradez, com dignidade, no aprendizado das leis. Por isso a importância, como diz Santo Agostinho, de nós sermos um bom jardineiro e perceber cada erva daninha que vai brotando naquele espírito, para a gente tirar, para que ele possa se moldar na primeira infância, na base sólida das leis divinas. Por isso a importância de nós evangelizarmos o nosso coração, para que saibamos evangelizar as nossas crianças. E a partir de então, a importância de como nós estamos aqui, de trazer as crianças para serem evangelizadas. Essa é a maneira que a gente pode dignificar os nossos filhos nesse aprendizado. Então, fica também no mesmo entendimento de honrar pai e mãe, não abandone os teus filhos a ondas perigosas das paixões ensofreadas, sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajude-os, reabilitando-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Porque essa é exatamente a nossa tarefa como pai e mãe. Ajudar a habilitar aquele espírito a ter uma encarnação de sucesso. Quando os pais fazem tudo o que eles podem da sua parte, eles vão dormir em paz. Ainda que se os filhos não escolheram não seguir as leis, pelo menos a gente vai ter a consciência limpa perante o Pai, que um dia vai nos perguntar: o que fizestes com o filho meu que coloquei momentaneamente em tuas mãos? Nós vamos falar: eu fiz tudo o que eu posso. Eu evangelizei e ensinei as leis divinas. E essa é a nossa responsabilidade. A importância da gente ter esse olhar hoje com as crianças à nossa volta, independente de ser filho, netos, sobrinhos, vizinhos, a importância, porque tem muitas crianças hoje absolutamente perdidas, sem orientação, sem limites, sem educação, sem o valor do aprendizado das leis de Jesus. Então, a oportunidade do nosso entendimento honrar pai e mãe, a gente não se dá conta o quanto exemplo a gente está emanando para todos à nossa volta. Não só com os pais, mas com os filhos também. A importância desse trabalho. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda que esses sejam perversos. Vem todo esse entendimento da integração no nosso coração, da aceitação e a resignação da família que a gente teve, com os pais que nós temos, no aprendizado de se reverenciar, para que eventualmente a gente sirva de exemplo para os nossos filhos, porque muitas vezes na crítica de não querer ser como o pai, não querer ser como a mãe, se não tem esse trabalho de reverenciação, a gente vai acabar sendo exatamente como o pai, como a mãe que a gente não quis. Porque é a lei, é o trabalho que requer da gente na nossa evolução. A importância disto, da gente ficar consciente do exemplo que está dando na nossa casa, porque a gente vai ter o filho da mesma forma que foi filho.
E essa é uma coisa muito importante para a gente entender se por acaso a gente sente que os filhos estão desarvorados, ou se a relação com os pais está desarvorado, porque é o nosso trabalho entrar no fluxo divino da reverenciação. Essa é a grande importância. E quando os pais tratam os filhos com dignidade, é um exemplo que se espalha para toda a comunidade em volta. Tem uma historinha muito linda de um menino que chegou com uma carta que o diretor deu para ele e falou: você vai para a tua casa e entrega essa carta só para sua mãe. Ele chegou: mamãe, essa carta é só para os seus olhos. Tá bom. Ela leu e começou a chorar. Ele falou: mamãe, o que está escrito? Ele falou assim: está escrito aqui, meu filho, que você é tão inteligente que não tem professor capaz de te ensinar nessa escola. E eles estão pedindo para que eu te ensine. E por muitos anos ela o educou. E ele se tornou um grande inventor, Thomas Edison. Quando essa mãe faleceu, ele arrumando as coisas da mãe, ele achou a carta e ele leu. E a carta estava falando: esse menino é muito confuso mentalmente, a escola não pode mais recebê-lo. Você veja a importância do trabalho de se dignificar um filho. Não é tocante? Você vê? É a importância do trabalho de se dignificar um filho, de fazer tudo o que a gente pode para esse entendimento, essa responsabilidade. Quando uma pessoa é estaca do evangelho no lar, tudo se eleva. Então, o convite para que todos nós sejamos a estaca da família, honrando nossos pais, dando exemplo dignos para os nossos filhos e prestando bastante atenção como que a gente pode contribuir para que os nossos filhos tenham o aprendizado da honradez, da dignidade, do exemplo de andar nos passos de Jesus, para que assim a gente contribua, para que toda a evolução da nossa família seja uma evolução onde todos cresçam, que não fique nenhum para trás. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eu vos disser. Em muitas ocasiões, esgota-se a esperança, sentimos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, escutando semelhante advertência de mãe. Meditemos se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Que todas as lições estão aí. Quando a gente aplica as lições de Jesus, o conselho da Mãe Maior, da Mãe Maria, tudo ajuda. Honrar pai e mãe é o caminho para a abundância das realizações e da plenitude. Atitude que é fruto de um coração cheio e conectado. É o caminho da alegria e viver. É um passo imperativo para que a gente sinta a alegria de viver, a abundância, a realização plena. Que a gente saiba honrar o pai e mãe, dignificando os nossos filhos. Com o nosso exemplo, a gente entra nesse caminho de alegria de viver, de abundância, onde a gente sente que está fazendo tudo o que pode. Então, toda essa mensagem é um convite para a gente ver qual é a qualidade de discípulo de Jesus que nós temos sido. Se nós estamos integrando aqui na nossa mente e se estamos levando essas lições no nosso coração, deixando sair pelas nossas ações. Porque tirando tudo fica exatamente isso. Qual é a qualidade dos ensinos de Jesus que já estamos conseguindo sair através das nossas mãos, do nosso coração, saindo pelas nossas palavras? Que muitas vezes o ensinamento de Jesus está somente na nossa mente. E tudo bem, graças, já está na nossa mente, já está na nossa consciência. O trabalho agora é trazer da nossa consciência para o nosso coração, para que traga nas fibras mais íntimas do nosso ser a vontade de evoluir, a vontade de praticar as leis de Jesus, colocando em nossas ações, com um olhar expandido. Então, Jesus vem nos convidar a alargarmos a nossa consciência, a nossa visão, para que possamos incluir nossos pais, nossos filhos, todos os pequenos que estão à nossa volta, toda a nossa família. Incluir aquele parente da nossa casa que a gente tem um nó, para que transforme isso em laço, para que a gente possa alargar a nossa família espiritual e saiamos daqui um pouquinho mais preparados para integrarmos na família universal, na família que todos nós um dia vamos pertencer. Querendo ou não, esse é o destino final de todos nós, uma vida plena, de abundância na família espiritual. E agora eu vou pedir licença para vocês, para encerrar
a nossa palestra com uma prece desse livro da Ivone Pereira, da mãe, uma prece à Mãe Maior, a Mãe de Jesus, para que nos ampare e nos guie nesse trabalho. Então, convido a todos a fecharem os olhos e meditarem nessa prece. Prece à Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas nesse mês, deixe-nos recordarmos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebesses na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajude-nos a buscar, na construção do bem para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelasse incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter, na inconformação e no desespero, os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalhe-nos a existência em teu manto constelado de amor, e que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpre-se em mim, segundo a tua palavra. Que assim seja.